Bom, gente, vamos resolver aqui nessa aula como determinar as raízes racionais de uma equação polinomial. Então, dei aqui um exemplo de uma equação polinomial, né, para vocês, que é 6x ao cubo mais x ao quadrado, né, aqui, mais x menos 5 igual a zero. Equações do tipo: o termo independente não pode ser zero e os coeficientes numéricos todos inteiros. Então, são equações com essa especificidade, né, os coeficientes todos inteiros, e aqui o coeficiente numérico que corresponde ao termo independente, né, aquele que não tem a variável x, ele não pode ser zero. Ok? Então, existe um teorema chamado teorema do resto, que nós vamos aqui substituir para que a gente possa achar as possíveis raízes racionais. Não quer dizer que essas raízes, que eu vou colocar aqui, sejam as raízes da equação. Mas se a equação polinomial tiver raízes racionais, elas estarão dentro desse conjunto. Então, esse é o chamado teorema das raízes racionais, tem demonstração nos livros do ensino médio. Após isso, eu vou fazer uma questão para facilitar a determinação, né, dentro desse conjunto das raízes realmente racionais, porque elas são possíveis. Aí eu preciso saber quais delas serão raízes. Aí sim eu vou usar uma forma, que é um teorema interessante, que nesse momento eu não vou demonstrar. Eu preciso até, de certa forma, dar uma olhada no teorema para poder fazer uma demonstração bem didática. Mas eu vou apresentar para vocês um método interessante que não tem no ensino médio. Essa que é a grande questão. Não é apresentado nos livros do ensino médio. Bom, e aí, então, se isso aqui obedece à condição que eu coloquei, então, vamos supor, eu vou começar colocando aqui P sobre Q, né? Eu vou formar o conjunto de raízes racionais, ou melhor, o conjunto de racionais que poderão ser raízes da equação. Se houver raízes racionais, elas estarão nesse conjunto que eu vou colocar. Então, inicialmente, pelo teorema das raízes racionais, o numerador tem que ser divisor de menos 5. Então, quais são os divisores de menos 5? Eu posso botar o mais ou menos 1, né? E o mais ou menos o 5. Né? Então, o 1 e o menos 1 divide 5, o 5 e o menos 5 divide 5. E quem é o quê? São os divisores de 6. Então, tanto mais ou menos 1 como o mais ou menos 2. Né? 6 é divisível tanto por 2 como menos 2. O mais ou menos 3 também. 6 é divisível por 3 e por menos 3. E o próprio mais ou menos 6. Então, esses carinhas que estão aqui, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, são os divisores do coeficiente numérico do termo de maior grau. Então, P, divisores do termo independente. Né? Vou colocar isso aqui um pouquinho maior. Alguns alunos reclamaram aí eu coloco letras muito pequenas, não dá para ser visto, né, principalmente na tela do celular, né, que muito é pequeno. Mas no computador dá para ver bem. Mas vamos botar aqui o P. Então, são os divisores de menos 5. Menos 5. Menos 5 é o termo dependente. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 5. Quais são os divisores do termo de maior grau? Coeficiente numérico, melhor, do termo de maior grau. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. 1, 2, 3 e 6, tanto positivo como negativo, são divisores de 6. E aí vamos formar todas as
frações que tem numerador mais 1, menos 1, mais 5, menos 5 e denominador esses carinhas que eu coloquei aqui. Então, veja, quando eu pego 1 sobre 1, eu vou ter mais ou menos 1. Aí vem mais 1 sobre 1, o menos 1 sobre menos 1. Então, relacionando isso aqui dá mais ou menos 1. Agora, esse cara com esse, né, dá mais ou menos 1 meio. Esse cara com 3, mais ou menos 1 terço, numerador, denominador. Esse cara com o sexto, mais ou menos 1 sexto. Né? Agora, vamos ver os 5. Vamos botar todos aqui. Ó. Agora aqui, ó, mais ou menos 5 sobre 1. Então, mais ou menos 5. Mais ou menos 5 sobre 2. Mais ou menos 5 sobre 3 e mais ou menos 5 sobre 6. Então aqui estão todos os racionais que se admitir raiz, aqui tem 6 raízes. Né? O número de raízes é exatamente... Aqui, gente, é 6x ao cubo. Deixa eu verificar, né, se essa equação ela é 6x ao cubo ou 6x é outra potência. Porque eu acho 6x ao cubo, tá certo, mais x2, 6x ao cubo, é verdade. Eu fiquei na dúvida aqui, porque eu copiei, então é 6x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 5. Muito bem. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se realmente esses números aqui serão raízes. Então, se eu substituir aqui, dá zero. Aí vem, então isso aqui é o teorema de você descobrir o conjunto de racionais que podem ser raízes, acabou aqui. Agora nós vamos para um segundo momento. Né? Quer dizer, na realidade, como é que eu posso saber se esse cara realmente é raiz? Substituindo aqui e verificando se dá zero. Meio, substituindo aqui e verificando dá zero, 1 terço. Então veja que como isso, em termos de trabalho, né, grandeza de trabalho, ele tem. Porque você substitui esses valores de frações aqui, né, você reduz ao mesmo denominador, etc., encontra zero. Então eu vou entrar agora num processo de um outro teorema, que eu não vou demonstrar, que vai excluir, né, sem substituir, excluir números racionais que não poderão ser raízes. Essa é a grande questão agora. Então eu vou colocar o seguinte, olha só. P sobre Q. Esse P sobre Q aqui, no teorema, tá, esse cara aqui, ele é irredutível. Então, eu não comentei isso, mas essas raízes, veja que todas elas estão na forma irredutível. Né? Quer dizer, os números envolvendo o numerador e o denominador são números primos entre si. O MDC entre o numerador e o denominador é 1. Então, é lógico que num teorema, né, essas raízes que a gente encontra, ou melhor, esses números, né, possíveis raízes que a gente encontra, tem que estar na forma redutível. Muito bem. E aí, então, eu vou botar P sobre Q. Nesse caso aqui, né, antes, deixa eu fazer a seguinte colocação. Eu vou chamar a minha equação ali, equação e agora aqui, vou representar numa lei de função, só para fazer o seguinte. Eu vou encontrar, tá, o f de 1, sempre 1. Por que é 1? Então, volto a dizer, há um teorema que a gente mostra isso, mas eu vou colocar aqui. Então, você tem 6 vezes 1 ao cubo dá 6, 1 ao quadrado dá 1, aqui dá 1 menos 5, 6, 7, 8 menos 5, 3.
O f de 1 é 3. E o f de menos 1, a 1 mais ou menos. Então você vai ter 6 aqui, ó, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 vezes 6, tá? Dá menos 6, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1, o x é menos 1, então passei menos 1, menos 5. Veja que esse cara dá 0, isso aqui deu menos 11. Então eu tenho dois valores, f de 1, f de menos 1. Agora, eu vou colocar todas esses números racionais, essas frações, que pode ser escrito com a cara P sobre Q, né? Evidente, P inteiro, Q inteiro diferente de zero, né? Eu olhar aqui, se eu subtrair P menos Q, esse P menos Q, né, divisor, tem que ser divisor de 3, que é o f de 1. E o P sobre Q, o P mais Q, tem que ser divisor de menos 11, que é o f de menos 1. E aí, eu preciso ver quais os caras que estão exatamente nessa interseção não, nessa situação que tem que ser, ao mesmo tempo, o P menos Q tem que ser divisor de 3 e também o P mais Q tem que ser divisor de 11. Então, primeiro eu vou verificar esse caso aqui, o P sobre Q divisor de 3. Vamos colocar todos esses, né? E depois desse vamos verificar aqueles que se enquadram aqui. Bom, então eu vou fazer mentalmente, tá? Vamos ver aqui mentalmente. Olha só, aqui, ó, mais ou menos 1. Se eu pensar no mais 1, porque aqui, ó, é mais ou menos 1. Então eu posso ter, né, o mais 1 sobre 1, assim como eu posso ter o menos 1 sobre 1. Certo? Então, se eu pegar o 1, subtrair de 1 dá 0. 0 não é divisor. Se eu pegar o menos 1, né, esqueça de baixo aqui, se eu pegar o menos 1, subtrair de 1 dá menos 2. Menos 2 não é divisor de 3. Então, esse cara não é solução, sem substituir. Agora, vamos ver primeiro os inteiros, né? Interessante, depois a gente vai ver. Vamos ver o mais ou menos 5. Então eu tenho mais 5, eu tenho o menos 5, sobre 1, sobre 1. Então vamos ver aqui, ó, 5 menos 1, dá 4. 4 não é divisor de 3, sai fora. Agora, menos 5, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6. Menos 6 é maior que 3, então não pode ser divisor de 3. Então esse cara está fora. Agora vamos ver esse cara aqui, ó, mais ou menos meio, tá? Que é o carinha seguinte. Então eu botei mais ou menos meio. Então eu vou ter quem? Eu vou ter meio e eu tenho menos meio. Vamos ver. 1 menos 2. 1 menos 2 menos 1. Menos 1 é divisor de 3, é. Opa, esse cara vai dar. Agora, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 é divisor de 3, é. Esse cara se enquadra. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 é divisor de 3. Então, vimos isso aqui. E vimos que ele dá. Agora, vamos ver o mais ou menos 1/3. Então, eu tenho 1/3 e eu tenho menos 1/3. Quanto é 1 menos 3? Menos 2, não é divisor de 3. Quanto é menos 1 menos 3? Menos 4, não é divisor de 3. Então, sai fora. Então, vamos esse. Agora, mais ou menos 1/6. Então, você tem 1/6, tem menos 1/6. 1 menos 6. 1 menos 6, sempre subtraindo, o numerador menos o de baixo. 1 menos 6, menos 5, não é divisor de 3. O de cima menos o de baixo. Menos 1, menos 6, menos 7.
não é divisor de 3. Está fora. Depois eu tenho mais ou menos 5 meios. Então eu vou ter 5 meios menos 5 meios. Subtrai. 5 menos 2, 3. Divide 3. Opa! Menos 5, menos 2, menos 7. Não divide 3, está fora. Então, 5 meios. Isso. Então, por exemplo, eu tenho 3 aqui que podem ser... Isso não garante que eles são raízes racionais. Podem ser, né? Então, eu estou fazendo exclusão dessa forma. E aí, 5 meios, agora mais ou menos 5 terços. Mais ou menos 5 terços. Mais ou menos 5 terços, eu tenho 5 terços e menos 5 terços. 5 menos 3, 2. 2 não divide 3. Menos 5, menos 3, menos 8. Menos 8 não divide 3. Então, sai fora. Né? Isso aqui eu já fiz, não é isso? E agora, mais ou menos 5 sextos. Eu tenho os 5 sextos e eu tenho menos 5 sextos. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 divide 3? Divide. Menos 5, menos 6, menos 11. Menos 11 divide 3, não. Então, veja que agora, né, dentro desse conceito, quais são as possíveis raízes de análise? Meio, menos meio, 5 meios e a outra 5 sextos. Né? Foi o que eu coloquei aqui, o meio, menos meio, 5 meios, 5 meios e 5 sextos. Bom, agora dessas, quais vão satisfazer que o P mais Q é divisor de menos 11? Então vamos ver, meio. Se eu somar agora a soma 1 mais 2, 1 mais 2, 3. 3 é divisor de menos 11? Não. Sai fora. Menos 1 sobre 2. Soma. Agora soma. Menos 1 com 2 dá 1. 1 é divisor de menos 11? É. Esse cara está dentro. 5 meios soma. 5 mais 2, 7. 7 é divisor de menos 11? Não. 5 mais 6, 11. 11 é divisor de menos 11? É. Então, veja que dentro desse conjunto sobraram menos meio e 5 sextos para teste. Como é que eu testo isso agora? Em vez de testar todas aquelas, agora eu vou testar essa. Então, eu vou pegar como teste, tá? Fazendo como teste. Veja. 5 vezes menos o meio. Então aqui dá negativo, porque é expoente ímpar. 1/8, tá certo? 1 meio ao cubo oitavo. Mais, essa aqui é quadrado, dá positivo. Então menos meio elevado ao quadrado dá 1/4. Mais, só que ali é menos o meio. Menos 5. Vamos ver o que acontece? Isso aqui dá igual. Olha, menos 5 oitavos, multipliquei, mais 1/4, menos 1 meio, menos 5. Certo? Muito bem, isso tem que dar 0. Né? Teria, para que seja raiz, tem que satisfazer a condição. Então, botamos 5, 1 meio, 2 ao cubo, só que como está o menos ao cubo, deu menos. 1 meio aqui ao quadrado, né? Ao quadrado, então dá mais 1 meio ao quarto. Depois, menos 1 meio, menos 5. Aqui nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 1, 2, 4, 8, né? Reduzindo o mesmo denominador. Então você vai ter menos 5 vezes 1, menos 5, mais 2, né? 2 vezes 1, 2, menos 4,
aqui, ó, menos 4, menos 40. 8, 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8 vezes 1. Então deu menos 5, mais 2, menos 4, menos 40. Tudo sobre 8. Então isso, para que desse zero, isso aqui teria que dar zero, concorda? Porque, veja, aqui você tem menos 44, então isso aqui é diferente de zero. Ok? Então, quando eu testei o menos meio, né, eu não encontrei zero, né, na minha equação. Então, esse menos meio, ele não é raiz. Não pode ser raiz. São as possíveis raízes, mas ele não pode. Eu vou apagar aqui para testar o 5/6, tá bom? Então, vamos fazer o teste agora de 5/6. Vamos lá. Então, eu tenho 6 vezes 5/6 elevado ao cubo, tá? Mais 5/6 ao quadrado, né, positivo, mais 5/6 menos 5. Tá? Veja que aqui eu tenho 6 que multiplica 5 ao cubo vezes 6 ao cubo, né? Mais 5 ao quadrado vezes sobre 6 ao quadrado, mais 5/6 menos 5. Quer dizer, aqui, esse 6 corta com 6 ao cubo, né? Eu posso cortar esse carinha aqui com esse, então vai ficar, né? Só vou colocar aqui, talvez, porque estou na frente. Então, que substitui 5/6 na equação, 6, 5 ao cubo, 6 ao cubo, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 5/6 menos 5. Simplifico aqui, eu tenho 5 ao cubo sobre 6 ao quadrado, mais 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado, mais 5/6 menos 5. Quer dizer, aqui dá 1, aqui dá 1, né? Aqui dá 6, porque é 6 ao quadrado, e aqui dá 6 ao quadrado, né? Você tem denominador 6 ao quadrado, não, aqui dá, sim, 6, 6 vezes 6, 6 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então isso tem que dar zero. Vamos aqui, porque está sem espaço. Então você vai ter 5 ao cubo, tudo sobre 6 ao quadrado. Mas para que dê zero, o de cima tem que ser zero, né? Porque vai dar tudo dividido por 6 ao quadrado. Então vamos ver, 5 ao cubo mais, isso aqui, vamos ver 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, mais, aqui é 5 vezes 6, que dá 30, né? Aqui é menos 5 vezes 6 ao quadrado, né? Bom, e aí você vai ter 125 mais 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25, mais 30, né? Tudo positivo, menos 6 vezes 6, 36 vezes 5, 5 vezes 6, 30, 3 vezes 6, 15, 18, 180. Então você vai ter 125 com 25, 150, mais 30, menos 180, dando zero. Então veja que quando eu substituir os 5/6 na equação, eu vi que dá zero. Logo, a raiz racional, né, que a gente encontrou é 5/6. Então, gente, está aí.
Veja qual é a proposta, né, que eu trago para vocês nessa forma de resolver. É que você não vai precisar substituir todos esses valores aqui, ó, na equação. Imagine que você tivesse uma equação de um grau maior, do quinto grau, do sexto grau, com todos os termos, né, em ordem decrescente, né, havendo coeficientes numéricos diferentes de zero, porque todos diferentes de zero, porque veja que aqui é fácil, x ao cubo, x ao quadrado de x ainda é uma equação do grau pequeno, do grau menor. Então, quando você usa, né, esse critério que eu falei, né, e você tendo isso muito bem na mão, você agiliza o seu processo. A grande questão que talvez vocês estejam se perguntando é por que isso dá certo? E o porquê que isso dá certo só lá na frente, quando eu vou demonstrar isso para vocês. Aguardem. Um grande abraço e até a próxima. E obrigado por assistirem às minhas aulas. Até mais.